Brian Tracy, ele explica muito sobre sucesso, produtividade. Ele estudou anos e anos e tem N obras publicadas falando desse tema. E aí, o que ele diz nesse livro? Ele fala assim, se você tem um abacaxi, né, comparando o abacaxi aos problemas, a primeira coisa que você deve fazer é descascar esse abacaxi. Quando você descasca o abacaxi, você passa o resto do dia tranquilo, porque provavelmente foi a pior coisa que você fez no seu dia. Então aí, donas de casa, amigos que estão acompanhando, quem já descascou um abacaxi aqui? Sabe que descascar abacaxi não é uma das tarefas mais fáceis, é chato, ele tem espinho, fica aquele monte de olhinho, você tem que tirar, se você tira demais você perde muito, se você tira pouco fica um monte de olhinho, você tem que ir com delicadeza descascar. Então não é igual, sei lá, pegar uma mexerica, uma poncã, não sei como é que fala na região de vocês, mas vocês entenderam, né? Que você descasca assim, ou uma banana, né? Você pegar uma banana, você descasca a banana e acabou. Agora o abacaxi dá trabalho. Sei lá, acho que fruta mais trabalhosa que abacaxi deve ser o quê? Jaca. Jaca eu gosto, mas dá um trabalho também, cola tudo. Tangerina. Tangerina, gente. Tangerina é muito chique. Eu era mimosa, mexerica, poncã. Enfim, bergamota. Como dizem mais no interior, né? Bergamota. E aí, o abacaxi não é dessas frutas fáceis. E a gente acaba protelando. Às vezes a gente tem um abacaxi em casa e quer fazer uma salada de fruta, a gente usa todas as frutas e deixa o abacaxi por último, porque, que saco, né? Descascar o abacaxi e tal. Então, se a gente pensar no abacaxi como sendo os nossos problemas, a gente usa essa expressão, né? Pepinos, abacaxis. Se a gente pensar no abacaxi como um problema, ele diz o seguinte: se você descascar o seu abacaxi como a primeira tarefa do dia, o resto do seu dia vai ser mais tranquilo. Então, é a mesma linha do outro livro dele que fala comece pelo mais difícil. Ou seja, se o mais difícil que você tem é um abacaxi, descasque. O que seria isso? Normalmente a gente programa o nosso dia com diversas atividades. E aí, muitos de nós, muitos, eu digo assim, grande esmagadora maioria, acaba ficando com um negócio na cabeça, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer, mas não é uma tarefa agradável, não é uma tarefa fácil, putz, mas eu tenho que fazer aquilo, E aí você vai fazendo, e aí uma pessoa te chama, aí você faz uma coisa, aí você faz outra coisa, mas você fica o dia inteiro pensando, eu tenho que fazer aquilo, eu tinha que ter feito aquilo, e não faz nunca, e aquilo vai te deixando angustiado, tanto que às vezes acaba o tempo que você tinha e você não conseguiu resolver aquele problema que estava te incomodando. Isso que ele te diz, ele passa um livro inteiro, uma teoria inteira dizendo, não só isso, mas condensadamente se você tem um problema para resolver, faça ele primeiro. É a primeira coisa que você tem para fazer. Falei, não, mas eu tenho um monte de abacaxi para resolver. Então você escolhe o maior. Você começa sempre pelo maior. E normalmente, esses abacaxis maiores, os nossos problemas maiores a serem resolvidos, normalmente são os que vão trazer mais resultados positivos na nossa vida. Só que a gente vai protelando. E o que acontece? Essa tarefa vai gerar um impacto muito positivo na nossa vida, mas por ser difícil, por talvez trazer algum desgaste, talvez ser alguma coisa complicadinha, a gente prefere deixar para depois. Então, a disciplina que a gente tem que ter comece imediatamente pelo maior problema que você tem e só pare quando você terminar. Então, muitos de nós até começam a resolver o problema, mas aí se distrai, vai fazer outra coisa e tal, e não termina. Então, é uma disciplina. O que ele diz é o seguinte: discipline-se em começar o seu dia resolvendo o seu maior problema e só pare, só mude de atividade quando você tiver terminado. E aí, outra dica que ele te dá: se você tem um abacaxi para descascar, não fique olhando muito tempo para ele. Olhar para o seu abacaxi não vai resolver seu problema. Não vai descascá-lo só de olhar. Então, você tem um abacaxi grande, tem que resolver, vai lá e resolve. Não fica pensando, putz, mas eu devia. E é isso que a gente acaba fazendo. Nossa, eu tenho... Quer ver uma coisa que eu fazia muito na infância e tenho certeza que a maioria, principalmente nós brasileiros, né, que temos a fama de deixar tudo para a última hora, né? E não é porque a gente esquece, é porque a gente não prioriza, porque a gente não usa essas técnicas, né? Mas é quando eu tinha uma tarefa de casa para entregar na segunda. E aí você pensa assim, cara, tem o final de semana todinho, tem o final de semana inteirinho para fazer.
E aí você pensa nisso no sábado, você pensa nisso na sexta, quando você chega da escola, no sábado à noite, no domingo de manhã. Aí quando no fim das contas chega domingo à noite, que começa a musiquinha do Fantástico, bate aquele desespero, e aí você começa a fazer desesperadamente. Minha mãe tá na live aqui, ela não vai me deixar mentir de novo. Bom que ter mãe aqui assistindo com a gente é que ela não deixa a gente mentir, né? Não posso mentir. Não é, mãe? No domingo à tarde eu dizia, mãe, tem trabalho pra amanhã. E aí dá-lhe a gente correr, fazer trabalho, e aquele desespero. Só que eu não esquecia do trabalho. Eu tava pensando nele desde sexta e eu fiquei enrolando pra poder fazer até o último momento, o último minuto. E assim como eu, tô aqui confessando meus pecados, mas eu tenho plena convicção de que vocês já ouviram isso em algum lugar. Né? Confessem aí pra mim se não foi isso que aconteceu, que já aconteceu com vocês. Ficarem pensando e deixarem as coisas até acabar o tempo, até os 45 do segundo tempo pra começar a fazer. E é isso que ele diz que a gente tem que evitar fazer. E aí o que ele ensina isso é treino, isso é hábito, a gente tem que se habituar a fazer as coisas do jeito certo, descascar primeiro o abacaxi. E aí ele diz uma coisa muito interessante, nós fomos criados, tá? Para que a gente se sinta bem, se sinta feliz realizando uma tarefa. Então o nosso cérebro se sente positivamente recompensado quando a gente realiza uma atividade. Quanto mais difícil é aquela atividade, maior a recompensa que ele sente quando a gente termina. E aí nessa recompensa, o que ele faz? Ele libera endorfina. A endorfina faz com que a gente se sinta mais criativo e mais seguro, mais feliz, mais confiante, mais poderoso. Ou seja, vejam vocês se não tem todo o sentido do planeta se você acorda e faz, a primeira coisa que você faz no seu dia produtivo, né, é resolver o seu maior problema, o seu cérebro se sente satisfeito, libera endorfina, com isso você vai ter felicidade, satisfação, confiança, criatividade e segurança. Ou seja, o resto do seu dia vai caminhar muito melhor. O oposto, pensem no oposto. Quando você procrastina alguma coisa e você fica pensando assim, depois eu faço, você está com aquilo na cabeça, não deixa liberar sua mente para trabalhar efetivamente com outras coisas e você vai liberando uma quantidade excessiva de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse faz o quê? Ele, em doses exageradas e constantes, né? Às vezes são doses pequenas, mas liberado constantemente, todos os dias, ele pode acarretar dores, enfermidades, enxaqueca, problema de saúde, N problemas, tá? Estresse, depressão, ansiedade. Então, quando vocês vêm aqui e me perguntam, Faila, o que eu faço para reduzir a ansiedade? Eu falo, gente, ansiedade é um problema sistêmico. Não existe um pacotinho que eu diga assim, 3 dicas para acabar com a ansiedade. Não existe isso, tá? Por quê? Porque a ansiedade é um conjunto de fatores que a gente foi criando fisicamente, mentalmente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Então, uma das coisas que gera muita ansiedade é isso, é você procrastinar, é você deixar as coisas simplesmente acontecerem e você vai fazer quando der tempo. Tá? Então eu aconselhei, eu tive uma coach que ela tinha muita dificuldade em fazer organização e planejamento financeiro. E ela falava, eu não consigo e tal, e a gente viu várias dicas de como fazer esse planejamento e tal, mas eu não consigo sentar para escrever. Eu falei, o que você não consegue? E aí ela explicando e tal, o que a gente chegou à conclusão? De que o que ela não conseguia era botar no papel. Por quê? Porque ela ia descobrir, ela sabia que ela era desorganizada, mas ela ia descobrir realmente o quanto ela era desorganizada e o quanto isso estava prejudicando a sua vida e quantas coisas ela ia ter que abrir mão. Então, se ela não tivesse aquilo no papel, registrado, ponto a ponto, ela ia ficar confusa. E aí ela ia, nessa confusão, nesse bolo, ela ia gastar mais um pouquinho. Não, essa vez só mais um pouquinho. Não, mês que vem eu sento pra organizar. E mês que vem... E aí ela sabia que ela ia ter que abrir mão de muitas coisas que ela estava gastando extra para viver uma vida dentro dos seus padrões financeiros. E ela queria continuar se enganando para que ela continuasse gozando dos privilégios de comprar as coisas que ela gostava. Só que com isso ela acarretava em si mesma um estresse, uma ansiedade gigantesco.
Porque não tem nada pior para a ansiedade do que você viver uma falsidade na sua vida econômica. É você viver, ostentar, ter uma vida que não cabe no seu orçamento. Isso deixa as pessoas emocionalmente muito perturbadas. Boa noite, Olivia falou boa noite ali, Regiane, boa noite. Boa noite a todos que vieram entrando depois, tá? Então, funciona assim. Quando a gente tem essa liberação de endorfina, quando a gente organiza, quando a gente começa nosso dia fazendo a coisa que dá mais trabalho, a coisa que é aquele abacaxi, todo mundo sabe, todos nós sabemos qual é aquele abacaxi do dia. Quando a gente começa por isso, a gente vai ter um dia quimicamente, cerebralmente, fisicamente muito mais satisfatório. E aí ele fala assim que a chave, o segredo para isso é a habilidade de começar e terminar, começar e terminar. E ele falou que isso é na repetição. Isso, né, eu venho falando isso para vocês sempre, na repetição, repetição, repetição. Ele falou que vocês precisam, todos nós precisamos de 3 Ds. Decisão, disciplina e determinação. Então eu preciso decidir desenvolver o hábito de começar e terminar o que eu me planejei. A disciplina para praticar isso constantemente, não só no dia que eu acordei de bom humor, mas praticar isso todos os dias. A constância, a decisão, a disciplina de ter a constância. E a determinação, que isso não é só para as áreas que você acha mais legais. É determinação de colocar tudo dentro dessa lista e resolver todos os problemas da sua vida desta forma. E aí vai ficando automático, tá? A gente vai começando a ter muito mais segurança em fazer as coisas que a gente precisa fazer primeiro, começar e terminar, sempre do maior abacaxi, ok? E aí ele diz que isso tudo ajuda muito se a gente acabar pensando na recompensa